Se eu assumisse hoje a gestão de um e-commerce por 90 dias, sabe qual seria a primeira coisa que eu faria? Eu não tentaria vender mais, não aumentaria investimento em tráfego, não colocaria mais produtos no Mercado Livre, não correria para a Amazon ou Shopee e provavelmente também não contrataria ninguém. Antes de tentar fazer essa empresa crescer, eu descobriria se ela realmente está preparada para crescer. Existe uma situação que vejo com frequência impressionante no e-commerce. A empresa aumenta o faturamento e ao mesmo tempo piora o caixa. Aumenta o estoque, diminui o lucro. Ela cresce por fora e encolhe por dentro. E isso tem um nome, não é azar, não é mercado difícil, não é culpa do algoritmo. É crescimento sem estrutura de gestão. É colocar mais água no balde sem descobrir onde estão os furos. Eu sou Daniel Costa, empresário, fundador da 7-One, um ecossistema full service para e-commerce. E também escrevi o livro Produto Gera Caixa e Marca Gera Poder. E nesse livro eu escrevo sobre a Ana. 5 anos de operação, 2 milhões de faturamento anual, margem saudável da empresa no lucro. Quando foi vender o negócio, compradores fizeram um diagnóstico que ela nunca tinha feito. E o que encontraram? Destruiu as expectativas dela. Vou te contar essa história no momento certo desse vídeo. Por enquanto, se você me entregasse a chave da sua empresa por 90 dias, estas seriam as minhas primeiras decisões. Nos primeiros 30 dias, eu não mudaria nada. Não demitiria, não contratava, não lançava produto novo, não mudava precificação. Qualquer pessoa que chega numa empresa nova e começa a mudar tudo na primeira semana, está agindo com ego, não com inteligência. Primeiro, você entende. Depois você decide. E entender uma operação de e-commerce leva tempo e método. Aqui está o que eu investigaria. Primeira pergunta, a mais importante que existe em qualquer empresa é simples. Essa empresa realmente dá lucro? Não faturamento, falando lucro. E antes que você responda sim, deixa eu reformular a pergunta. Porque quando pergunto dá lucro, não quero ouvir o número da DRE gerencial que foi montada pelo próprio dono. Eu quero saber o que de fato sobrou depois de pagar tudo. As perguntas que o DRE precisa responder é: quanto vendeu? Quanto custou a mercadoria, incluindo importação, desembaraço, frete de entrada? Quanto ficou com as plataformas de comissão? Quanto pagou de imposto sobre a venda? Quanto gastou com publicidade paga e qual foi o retorno real? Quanto perdeu em devoluções, reclamações? Quanto custou a estrutura, equipe, aluguel, software, contador? Quanto gastou em logística de saída? Então, aonde está o dinheiro? Porque DRE pode mostrar lucro enquanto o caixa está no vermelho. Talvez o dinheiro esteja preso no estoque. Talvez esteja nas contas a receber das plataformas que liberam em 14 dias enquanto o fornecedor cobra em 30. Talvez esteja financiando o crescimento que ainda não gerou retorno. Talvez esteja sendo consumido silenciosamente por uma operação ineficiente que ninguém mapeou porque o faturamento subia e cobria tudo. Faturamento é o número que esconde os problemas. É a anestesia que permite que a empresa continue operando sem saber se está de fato crescendo ou simplesmente girando mais rápido enquanto o buraco aumenta. Minha primeira missão nesses 30 dias seria transformar números em informação real. Não faturamento, resultado, não receita bruta, margem líquida por SKU, não caixa no extrato, fluxo projetado para os próximos 90 dias. É aqui que aparece o primeiro susto em quase toda empresa que eu analiso. O empresário olha para o faturamento todo mês. Ele não sabe responder de cabeça qual a margem líquida real do produto que mais vende. Esse é o sinal mais claro de que a operação cresceu mais rápido do que a gestão. Segunda decisão, eu abriria o estoque, não o sistema, o estoque físico. Existe uma diferença enorme entre o que o sistema diz e o que de fato está no galpão. Em qual estado, com qual giro, com qual perspectiva de saída, eu separaria em 4 categorias. Produto de alto giro, com uma boa margem. Esse é o core da empresa, precisa de atenção constante para não faltar. Produto de alto giro com margem ruim, este é um problema mais comum, vende muito, parece saudável, mas consome caixa e quase não deixa resultado. É o produto que infla o faturamento e esvazia o lucro. Produto de baixo giro com boa margem, esse tem potencial não explorado, provavelmente precisava de mais investimento em anúncio ou de revisão de posicionamento. Produto parado, esse é dinheiro morto dentro do galpão. Dinheiro que foi comprado, que ocupa espaço, que paga imposto e que não gera nada enquanto fica parado. Toda semana ouço empresário dizer: Daniel, preciso de capital de giro. E quando entramos na empresa, descobrimos 300 mil, 500 mil, às vezes até mais, parado em estoque que deveria ter sido liquidado há meses. Antes de buscar dinheiro novo, eu quero entender o dinheiro que já existe dentro da empresa, mas que está dormindo no formato errado. Porque capital de giro não é falta de dinheiro. Muitas vezes é dinheiro no lugar errado. E o lugar errado, mais comum no e-commerce, é o estoque que o empresário não teve coragem de liquidar porque comprou caro e não quis assumir a perda. A perda já aconteceu. Liquidar é só reconhecer o que já é real. Terceira decisão, e provavelmente a que vai quebrar mais ilusões, é descobrir quais produtos realmente pagam a conta. Produto campeão de venda não é necessariamente produto campeão de lucro. E a confusão custa caro. Imagina um produto que fatura 200 mil por mês. Parece fantástico. Mas agora, coloca na conta. Comissão da plataforma, 20 a 28 mil. Frete de saída, 18 a 30 mil. Publicidade paga, 20 a 35 mil, se ele não ranqueia organicamente. Imposto sobre a venda, de 12 a 20 mil reais, dependendo do regime. Devolução e reclamações, de 4 a 10 mil. Custo de produto e importação, depende da origem. Rateio da operação,
operação? Equipe, sistema, estrutura. Agora a pergunta, de 200 mil de faturamento, quanto realmente sobrou? Às vezes o número é positivo, mas pequeno demais para justificar o trabalho. Às vezes o número é negativo e o empresário não sabe porque o faturamento total mascara o problema desse SKU específico. E o mais comum, enquanto esse produto campeão quase não deixa resultado, existe um produto menor, menos glamuroso, com menos volume, que tem margem real de 25 a 30%, às vezes até mais, e ele nunca virou foco porque o faturamento dele não impressiona. Mas ele é o produto que sustenta a empresa. Porque eu construiria uma visão clara de faturamento por SKU versus contribuição real por SKU. Não quero escalar faturamento, eu quero escalar resultado. São objetivos completamente diferentes e confundir os dois é um dos erros mais caros que pode acontecer no e-commerce. Com o diagnóstico completo, margem real mapeada, estoque classificado, produtos identificados, começa a segunda fase, que é dos 30 aos 60 dias. Eu arrumaria a casa. Não dá para vender mais ainda, para eliminar o que drena a empresa e proteger o que ela já construiu. Depois dos números operacionais, eu iria para uma área que a maioria dos vendedores trata como obrigação burocrática, contabilidade e tributação. E eu precisaria mudar o papel que essa área ocupa na empresa, porque existe um equívoco muito comum. O empresário contrata contador para cumprir obrigação, para mandar a guia do imposto, para fechar o balanço anual. E a contabilidade, que só cumpre obrigação, não gera informação. Empresa que não tem informação toma decisão pela sensação. Eu perguntaria, a estrutura tributária ainda é adequada para o tamanho atual da empresa? Porque o Simples Nacional que funcionava com faturamento de 100 mil pode não ser mais o regime ideal com 800 mil. E essa diferença pode representar dezenas de milhares de reais por ano. A empresa entrou em novos estados, criou obrigações de ICMS que não estão sendo cumpridas corretamente, começou a importar e não ajustou o regime para que esse tipo de operação, criou marca própria, mas não tratou o ativo intangível da forma contábil adequada, entrou em novos marketplaces que tem regras de retenção diferentes. Cada uma dessas mudanças pode ter gerado oportunidade tributária não aproveitada, ou até mesmo um erro fiscal não mapeado. E o empresário que não tem essa conversa com a contabilidade, frequentemente descobre tarde demais. Eu também revisaria o histórico contábil, não para encontrar problema, mas para entender se os números que o empresário usa para tomar decisão são os números reais da empresa ou uma versão simplificada que não reflete a realidade fiscal e patrimonial, que é uma diferença muito grande entre o resultado que o empresário sente que está tendo e o resultado que a empresa está tendo de fato. Agora, o jurídico, e não de forma burocrática, de forma estratégica, existe uma pergunta que ninguém faz durante o crescimento e que todo mundo deveria fazer. Se alguma coisa der errado amanhã, que é dessa empresa estar realmente protegida? Contratos com fornecedores existem? São formais? Assinados? Com cláusula de exclusividade onde necessário? Colaboradores, todos registrados? Há passivo trabalhista acumulado que o empresário ainda não enxerga? Marca está registrada no INPI? O nome que ele construiu nos últimos anos, com reputação, avaliações, reconhecimento, está legalmente protegido? Domínios, redes sociais, identidade visual, estão em nome da empresa ou em nome do pessoal do fundador? Propriedade intelectual dos produtos exclusivos, algum design foi registrado? Deixa eu te contar o que aconteceu com a Ana. Ela passou 5 anos construindo um e-commerce de acessórios de moda, faturamento de 2 milhões anuais, margem estável, operação rodando. Quando chegou a hora de vender, ela achou que estava vendendo um ativo valioso. Compradores fizeram o diagnóstico e um deles foi brutal na resposta. Ana, você não tem um negócio para vender, você tem um emprego muito bem sucedido que você mesma que criou. Nós não compramos empregos, nós compramos ativos. Um ativo continua gerando valor mesmo se você não estiver lá. Se você sair, o que sobra? Não há marca forte, não há comunidade engajada, não há produto com proteção intelectual, há apenas a sua habilidade de encontrar tendência e comprar tráfego. E isso não é escalável nem transferível. Ana tinha caixa, mas não tinha patrimônio. Ela construiu 5 anos de faturamento sem construir nenhum ativo que permanecesse quando saísse. E quando chegou a hora da verdade, o mercado pagou pelo potencial futuro, não pelo esforço passado. Por isso, gestão não é apenas encontrar onde ganhar dinheiro, é também proteger o que já foi construído, antes e momento de precisar dessa proteção chega. E é nesse momento quase sempre chega sem aviso. Só depois de mapear a margem, classificar estoque, revisar a tributação e proteger os ativos, eu começaria a discutir dinheiro novo. Capital de giro, linhas bancárias, financiamento de importação, antecipação de recebíveis, mas com uma distinção fundamental que determina se crédito vai ajudar ou vai piorar. Existe uma diferença entre usar crédito para financiar crescimento e usar crédito para financiar desorganização. Se a operação queima caixa estruturalmente, se há um custo oculto que o faturamento mascara, estoque parado, que drena capital, produto com margem negativa e ninguém identificou, colocar mais dinheiro dentro dessa operação não resolve nenhum problema. Aumenta e a escala do problema. O crédito certo, no momento certo, para a empresa certa, é o acelerador extraordinário. O crédito errado, no momento errado, para uma empresa desorganizada, é a forma de adiar o colapso com juros. Por isso, eu organizaria primeiro, identificaria a necessidade real, depois, então, buscaria a estrutura financeira adequada ao objetivo, seja capital de giro, seja linha de importação, seja financiamento de expansão de canais, não porque crédito seja errado, muito pelo contrário. A gente aqui, inclusive, valida crédito e temos uma operação específica para gerar crédito para você. Porém,
Crédito precisa ser para o problema certo, do tamanho certo, e é completamente diferente de crédito utilizado como muleta ou para tampar buraco. Com a casa arrumada, margem mapeada, estoque saneado, tributação revisada, ativos protegidos, caixa organizado, agora sim a empresa está pronta para crescer. Não antes. Antes era risco travestido de ambição. Agora é estratégia com fundação. Se a empresa vende 85% ou 90% no Mercado Livre, a primeira pergunta de crescimento é: qual é o plano para os outros canais? E antes que você ache que eu estou dizendo para abandonar o Mercado Livre, não estou. Mercado Livre é um canal extraordinário. Tem tráfego, infraestrutura logística, credibilidade com o consumidor. O problema não é usar o Mercado Livre. O problema é confundir o canal com a empresa. Eu mostrei isso de forma muito concreta em outro vídeo aqui no canal. Fotografei 2 anúncios do Mercado Livre com o mesmo produto, mesma plataforma, loja oficial do Mercado Livre e loja oficial do vendedor. Um vendendo a 169 e outro a 239. A própria plataforma concorrendo com o vendedor na mesma categoria, com preço mais baixo, com maior badge de confiança que existe, que é o próprio nome da plataforma. Isso não é hipótese, é o que está acontecendo agora. Por isso, a expansão de canais não é oportunidade. É gestão de risco. A Amazon Shop, e-commerce próprio, que existe independente de qualquer plataforma. Canal de relacionamento direto com o cliente. Eu construiria um plano com qual canal, em qual sequência, com qual capital necessário, com qual equipe, com qual margem esperada. Não entrar em tudo ao mesmo tempo, mas ter um roteiro claro de diversificação. Essa talvez seja a mudança mais difícil e o que mais importante. Eu faria uma pergunta assim: quantas coisas nessa empresa param se você ficar 30 dias fora? Compras? Para. O financeiro? Para. Precificação? Para. Decisão com fornecedor? Para. Contratação? Para. Marketing? Para. Relacionamento com plataforma? Para. Se a resposta for quase tudo, você não tem uma empresa que dependa de você. Você construiu um emprego extremamente complexo, com muita responsabilidade, muito estresse e sem férias. Isso não é julgamento, é diagnóstico. Todo empresário começa assim. O problema é quando a empresa cresce e o fundador continua sendo o centro de todas as decisões, porque nunca parou para documentar processo, criar responsáveis, definir as alçadas decisórias. O objetivo não é tirar o empresário da empresa, é tirar o empresário daquilo que ele não deveria mais estar, das decisões operacionais do dia a dia de qualquer pessoa bem treinada pode tomar, para que ele se concentre aonde de fato cria mais valor: estratégia, relacionamento, decisões de alocação de capital, visão de longo prazo. Nessa fase, eu documentaria processos chaves, criaria responsáveis claros para cada área e definiria quais decisões o time pode tomar sozinho e quais precisam do fundador. Porque a empresa que depende só do fundador não tem valor de mercado nenhum. A Ana aprendeu isso de um jeito mais caro e você não precisa. Ao final dos 90 dias, o empresário precisa conseguir abrir uma tela e entender em menos de 10 minutos o estado real da empresa. O que o painel precisa te mostrar? Quanto vendeu por canal, por SKU, por período, qual foi a margem real, não faturamento, quanto tem em caixa e a projeção dos próximos 60 dias, qual é o giro do estoque, quanto precisa comprar e quando comprar, quanto deve, quando vence, quanto tem que receber e quando que entra, quais produtos estão gerando resultado, quais canais estão gerando resultado, quais são os principais alertas do momento. Tudo isso precisa estar numa tela visual, que você em menos de 10 minutos consiga entender o caminho real da empresa. O empresário não deveria administrar uma empresa pela sensação, não é pelo feeling. Ah, não, tá tudo bem. Não é pelo gráfico de faturamento que sobe, não pela quantidade de pedido no dia. Deveria administrar por informação, porque só tem informação real, você toma decisão de qualidade. E só com decisão de qualidade você constrói uma empresa que dura. Então, estes seriam os 90 dias. Dia 1 ao 30, diagnosticar margem real por SKU, caixa real versus DRE, estoque classificado, produtos que pagam a conta versus produtos que parecem pagar. Dos dias 31 ao 60, estruturar tributação revisada, ativos protegidos juridicamente, capital organizado, processos documentados. Do 61º até o 90, preparar para crescer. Expansão de canais com plano, dependência do fundador reduzida, painel de gestão funcionando, empresa pronta para o próximo nível. Perceba uma coisa: crescimento veio por último. Não porque crescer seja errado, porque crescer sem estrutura é ampliar o problema, não a solução. Antes de colocar mais água no balde, eu quero saber aonde estão os furos. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e reconhecendo a sua empresa em algum desses diagnósticos. Esse é exatamente o ponto. Quando a empresa é pequena, o dono resolve tudo sozinho. Chega um momento em que o faturamento cresce, a empresa cresce, os impostos mudam, a complexidade muda, aparecem novos canais, novos fornecedores, contratos, bancos, e aí a complexidade total cresce junto. Nesse momento, o empresário não precisa de mais um prestador de serviço, precisa de estrutura e de gente qualificada sentada do lado dele para ajudar a tomar decisões. É exatamente essa cadeira que a Growth Office da 7-One ocupa. Jurídico, tributário, financeiro, marca, processos e importação. Tudo integrado, com foco no seu momento específico. Se você sente que a operação cresceu mais rápido que a gestão, o link do Growth Office está aqui na descrição. Porque talvez o próximo salto da sua empresa não dependa de vender mais. Talvez dependa de administrar melhor o que você já construiu. Comenta aqui embaixo em qual dos blocos você mais se reconheceu. Eu quero ler e vou responder. Até o próximo vídeo.